Olá, sejam bem-vindos ao curso de extensão de qualidade e segurança do paciente, voltados para residentes da Secretaria de Saúde do DF. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 3, Metas Internacionais de Segurança do Paciente. Pretendo apresentá-las para que vocês conheçam e tenham noção da importância delas no nosso cotidiano de trabalho. Vamos lá. Em 2004, a Organização Mundial de Saúde criou a Aliança Mundial de Segurança do Paciente com o objetivo de chamar a atenção do mundo para esse tema. Em 2006, essa aliança lançou as 6 metas internacionais de segurança do paciente, que têm estratégias focadas em situações de maior risco para usuários em instituições de saúde. Elas destacam as áreas problemáticas na assistência à saúde e apresentam soluções consensuais para esses problemas. As metas são identificar corretamente o paciente. A segunda meta, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. A terceira meta, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. A quarta meta, assegurar a cirurgia no local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. A quinta meta, higienizar as mãos para evitar infecções. E a sexta meta, reduzir o risco de quedas e lesão por pressão. Vamos falar sobre a primeira meta? Que é identificar corretamente o paciente, ou seja, identificar de modo confiável o usuário como sendo a pessoa a qual se destina o serviço ou tratamento por meio de identificadores estabelecidos nas instituições. Minimamente deve conter o nome completo e a data de nascimento do paciente. Então, o principal meio de fazer essa identificação é por meio das pulseiras de identificação. Por que é importante identificar corretamente o paciente? Porque diminui erros durante o processo da administração de medicamentos, durante a administração de hemocomponentes, durante a identificação de amostras de exames, em procedimentos cirúrgicos, na oferta da nutrição e evita tratamentos repetidos ou com paciente errado. A identificação do paciente deve ocorrer em sua admissão no serviço por meio da pulseira ou etiqueta de identificação, mas prioritariamente por meio da pulseira. E só deve ser removido no momento da alta. Aqui nós temos um exemplo de pulseira de identificação. A pulseira recomendada é uma pulseira de fundo branco com letras pretas. E a instituição deve padronizar essa pulseira. Todas as pulseiras da instituição devem ser realizadas da mesma maneira. E é importante que as letras sejam muito legíveis. Nesse exemplo aqui, a gente tem os identificadores: paciente, prontuário, data de nascimento, nome da mãe, sexo. Quanto mais identificadores, melhor, pois eu posso ter pacientes com o mesmo nome, com o mesmo sexo, o mesmo data de nascimento, e aí eu evito que haja confusão entre os dois pacientes. Além disso, a gente tem hoje pulseiras, por exemplo, com QR Code, em que eu confirmo na pulseira do paciente se é o mesmo QR Code do rótulo do exame ou daquele medicamento prescrito. Então, eu tenho várias maneiras hoje de identificar corretamente o paciente. Além disso, eu também tenho pulseiras de outras cores que são para identificar, por exemplo, o risco de lesão por pressão, maior risco de queda ou algum tipo de alergia do paciente. Essas cores devem ser padronizadas na instituição para que o profissional de saúde, ao se deparar com uma determinada cor de pulseira, já saiba que aquele paciente tem uma alergia, uma lesão por pressão ou risco aumentado para queda. É importante também que toda vez que um profissional entre em contato com o paciente, que ele faça a identificação correta dele. Pergunte para ele qual é o nome, qual é a data de nascimento e confirme isso no prontuário, ou no rótulo do exame, ou no rótulo do medicamento. Em caso de recém-nascido, é necessário fazer a checagem da pulseira do recém-nascido e da pulseira da mãe. Além disso, toda vez que for devolver a criança para a mãe ou para o responsável legal, precisa fazer novamente a identificação. Vamos falar agora sobre a meta 2, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, ou seja, comunicar de forma efetiva as informações essenciais para a continuidade do cuidado, garantindo a precisão da informação, a completude, minimizando as ambiguidades compreendidas pelo receptor, como a rotina de passagem de plantão, a anotação em prontuário eletrônico e as reuniões de alinhamento. A melhora na comunicação entre profissionais de saúde diminui os erros relacionados à suspensão de cirurgias, de procedimentos, de exames e o tempo prolongado de jejum. Diminui erros relacionados à cadeia medicamentosa, como falhas de redação e interpretação da prescrição médica, dispensação e preparo de medicamentos, uso de siglas, abreviaturas, rasuras, dentre outras.
Erros relacionados à emissão de informações de situações críticas, como passagem de plantões, rounds, ferramentas para troca de equipamentos e transferências entre unidades. A melhora da comunicação entre profissionais de saúde não é só a melhora da comunicação verbal, embora ela seja essencial. A comunicação efetiva, ela deve ter instrumentos padronizados dentro da instituição, como, por exemplo, a transferência de informação do cuidado. Eu posso ter na passagem de plantão um relatório padronizado de como deve, dos itens primordiais para que um profissional passe para o outro aquele paciente. Por exemplo, o leito do paciente, o nome, a data de admissão, o diagnóstico médico ou motivo de internação, uma breve evolução clínica ou cirúrgica do paciente, os exames que foram realizados naqueles dias, os exames que estão pendentes, quais foram as intercorrências que aconteceram e quais são as pendências de exames, dispositivos a serem realizados, curativo, etc. Tudo isso precisa ser formalizado, como, por exemplo, nesse formulário da Secretaria de Saúde. Além disso, eu também preciso emitir um relatório padronizado entre as instituições quando eu faço transferência de pacientes entre serviços. E eu preciso estar atenta também que a principal maneira de comunicação dentro dos ambientes de saúde é o prontuário do paciente. Eu preciso ter certeza que todas as informações essenciais estão sendo registradas no prontuário e ter muito cuidado com o uso de siglas não padronizadas. A Secretaria de Saúde possui siglas padronizadas, todas as instituições precisam ter siglas padronizadas e é preciso ter muita cautela na sua utilização. Uma das ferramentas e metodologias mais utilizadas para melhorar a comunicação entre profissionais de saúde é o SBA, que é uma metodologia que permite transmissão clara, concisa e completa das informações, organizando as informações de maneira lógica, através de uma metodologia. Então, como que faz? Tanto na comunicação verbal, quanto na escrita, quando eu vou elaborar uma evolução, quando eu vou pensar na elaboração de um formulário padronizado, eu posso utilizar essa metodologia. Ela começa com a análise da situação. O que está acontecendo com o paciente? Eu vou me identificar como profissional, identificar a unidade do paciente, explicar resumidamente o problema, o que aconteceu, quando se iniciou, qual é a gravidade, e determinar qual é o motivo da minha preocupação. Depois eu venho com um breve histórico. Qual é o contexto clínico do paciente atualmente? Então, eu vou fornecer informações pertinentes sobre os antecedentes relacionados àquela situação. Pode ser diagnóstico de internação, a data de admissão, a lista de medicamentos em uso, alergias, sinais vitais mais recentes, a data da hora em que o último exame laboratorial foi realizado, enfim, um resumo do tratamento até o momento. Depois eu venho com o A do SBAR, que é a avaliação. O que mudou? Então, eu digo que eu considero que é o problema. As mudanças que ocorreram em relação à avaliação anterior, se a condição do paciente é estável, instável, se está se agravando. Então, eu faço essa avaliação e informo a quem eu quero me comunicar. Por último, e talvez o mais importante, é a recomendação. O que eu faria para corrigir aquele problema? Eu expliquei qual é o problema e agora eu vou falar como solucioná-lo. Então, eu vou dizer qual é a minha solicitação. Se eu preciso que um tratamento específico seja realizado, que um exame seja realizado, que o paciente seja avaliado naquele momento. Então, eu explico o que eu quero que seja feito em relação à história que eu contei. Vamos ver na prática como funciona o SBA. Aqui um exemplo de comunicação sem o uso da metodologia. Olá, doutor, o senhor Pedro está tendo uma dor torácica. Ele estava andando no corredor, comeu bem no jantar. Não sei o que está acontecendo, mas já pedi um eletrocardiograma. Ele estava um pouco sudoreico quando teve dor torácica, mas já lhe dei todos os medicamentos, inclusive a insulina e o antibiótico. Ele foi submetido a uma colectomia ontem e está em uso de uma bomba de PCA. Então, eu entendi o recado aqui. Eu entendi que o paciente está tendo uma dor torácica, mas eu não consigo entender se é uma dor torácica grave. Eu não consigo entender exatamente o que esse profissional quer de mim. Eu não sei se ele quer que eu haja agora, eu não sei se ele quer que eu verifique algum exame, eu não sei exatamente o que é esperado. E, além disso, eu não consigo identificar, de fato, qual é a gravidade daquele paciente. Vamos ver como funciona essa comunicação se eu utilizar o SBA? Olá, doutor. Aqui é a enfermeira R da enfermaria cirúrgica. Então, eu me identifiquei e falei onde eu estou.
E estou acompanhando o paciente, senhor Pedro. Ele teve uma dor torácica de forte intensidade há cerca de 5 minutos, acompanhada de dispneia e sudorese. Então, eu falei qual foi o período de tempo em que aconteceu a dor torácica. Aí, eu fiz o S do SBAR, que é explicar a situação. O senhor Pedro é um homem de 68 anos, com história prévia de doença cardíaca, que sofreu uma colectomia sem complicações. Então, eu faço uma breve história do paciente. Aqui, o profissional que vai receber a informação sabe que se trata de um idoso que tem uma história prévia de doença cardíaca. Então, se ele está tendo uma dor torácica e ele tem uma história prévia de doença cardíaca, o profissional já acende um alerta. Em poucas frases, você já conseguiu explicar a gravidade do problema. Depois eu venho para a avaliação. Pedi um eletrocardiograma e a minha preocupação é que ele esteja tendo um infarto ou uma embolia de pulmão. Então, já estou dizendo previamente o que pode ser que o paciente esteja tendo. E, por fim, e talvez a mais importante, a recomendação. Eu falo, seria muito importante que o senhor viesse aqui imediatamente. Então, o que eu espero do médico? Eu espero que ele venha aqui imediatamente. Então, o SBAR é uma proposta de ferramenta de comunicação breve, mas que é muito concisa, com informações de importância crítica transmitidas de forma estruturada. O SBAR, ele desenvolve o pensamento crítico do profissional e facilita a comunicação. A terceira meta é melhorar a segurança na prescrição, dispensação e administração de medicamentos. A utilização segura engloba atividades de prevenção e minimização dos danos provocados por eventos adversos que resultam do processo de uso dos medicamentos. Essa meta internacional de segurança do paciente, ela pode ser facilmente visualizada nos 3 certos de administração de medicamentos. Se eu, como profissional de saúde, ao fazer a administração de medicamentos, pensar em todas essas etapas, eu consigo evitar muitos eventos adversos. Então, eu preciso saber se, ao administrar aquele medicamento, o paciente está certo, se a ação que eu estou fazendo é certa, se o tempo de administração está correto, se eu registrei corretamente aquela administração e se ela foi prescrita de maneira correta, se a compatibilidade é certa, se o medicamento é certo, se a dosagem é certa, se foi feita a orientação certa, se os aspectos da medicação estão certos, se o prazo da validade é certo, se a via de administração é certa e se o horário está certo. E não menos importante, o direito de recusa. O paciente ele tem o direito de recusar aquela medicação, deve ser explicado os riscos que ele está correndo e deve ser registrado no prontuário do paciente. Muito cuidado, alguns cuidados que devem ser realizados em relação à prescrição de medicamentos. A primeira coisa, a gente tem que abolir essa ideia de letra de médico, como aqui no exemplo. As prescrições de medicamento devem ser realizadas de maneira legível. Além disso, na prescrição, eu preciso ter a identificação do paciente, do prescritor e da instituição. Para que o paciente ou profissional não reste dúvida em relação à identificação do paciente, assim como fala na meta de identificação correta do paciente, e também tem que ter o nome do profissional e da instituição para que, caso haja dúvidas, o profissional ou o paciente possa entrar em contato com quem prescreveu ou com a instituição. Além disso, eu preciso ter a data da prescrição e eu preciso evitar abreviaturas. Mas, se eu for usar abreviaturas, lembre-se de usar apenas as abreviaturas padronizadas pela instituição. Atenção para os medicamentos de alta vigilância, que são os medicamentos potencialmente perigosos, que são aqueles que apresentam um risco aumentado de provocar danos significativos aos pacientes quando há falhas na sua utilização. Os erros, quando ocorrem, geram consequências graves para pacientes, podendo ocasionar lesões permanentes ou a morte. A Anvisa tem uma lista de medicamentos de alta vigilância. Existem uma série de fatores que devem ser levados em consideração ao se utilizar esse tipo de medicamentos, tais como eles não podem ter uma quantidade grande na instituição, deve ser uma quantidade muito bem controlada, e toda vez que for feita a administração desse medicamento, tem que ter uma dupla checagem. Alguns exemplos dessas medicações são a insulina, anticoagulantes, opiáceos, eletrólitos concentrados, como, por exemplo,
cloreto de potássio injetado. A quarta meta é assegurar cirurgias em local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto. Implantar medidas para reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos no local correto e no paciente correto, por meio do uso da lista de verificação de cirurgia segura desenvolvida pela OMS. Então, a principal ferramenta para garantir a segurança cirúrgica é a lista de verificação. Ela acontece em 3 momentos: antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala de operação. Essa lista de verificação cirúrgica, ela deve acontecer de forma personalizada. A OMS e a Anvisa têm um padrão de checklist, porém, ela deve acontecer de acordo com as especificidades daquela unidade de saúde. Muitas vezes ela tem que ser adaptada, por exemplo, às especialidades cirúrgicas que mais ocorrem ali naquela instituição. Ela tem os requisitos mínimos, mas ela permite essa adaptação. Então, por exemplo, alguns itens que são checados antes da indução anestésica, quando toda a lista de verificação deve checar. Revisar verbalmente com o paciente a sua identificação, confirmar que o procedimento e o local de cirurgia estão corretos, confirmar o consentimento para cirurgia e anestesia. Alguns exemplos em relação ao segundo momento, antes da incisão cirúrgica. Cada membro presente na cirurgia deve se apresentar como um membro da equipe e dizer qual é a sua função, deve ter a confirmação da realização da cirurgia correta, no sítio correto, e tem um terceiro momento, que é antes do paciente sair da sala de cirurgia. Alguns exemplos de itens que devem ser checados é a conclusão da contagem de compressas e instrumentais e a identificação de qualquer amostra cirúrgica obtida. Vamos agora para a quinta meta: higienizar as mãos para evitar infecções, que significa reduzir o risco de infecção associado aos cuidados de saúde por meio da higienização correta e constante das mãos. A OMS estima que mais de 1,4 milhões de pessoas desenvolvem algum tipo de infecção relacionada à assistência à saúde ou IRAS nas unidades de terapia intensiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado e fazer a higienização das mãos corretas, de acordo com os procedimentos que vocês, com certeza, já estudaram em algum momento da vida de vocês, para evitar esse tipo de situação. E quais são os momentos para a higienização das mãos? Nós temos, a higienização das mãos deve ser feita sempre que necessário, porém, tem esses 5 momentos mínimos para ser realizado. O primeiro momento é antes de tocar o paciente, toda vez antes que eu for tocar o paciente. O segundo momento é antes da realização de procedimentos assépticos. O terceiro momento, após a exposição a fluidos corporais. O quarto momento, após o contato com o paciente. E o quinto momento, após o contato com o ambiente próximo ao paciente. A sexta meta visa reduzir o risco de quedas e lesão por pressão. Vamos falar um pouco sobre o risco de queda primeiro, que fala sobre reduzir a ocorrência de queda de pacientes nos pontos de assistência e o dano dela decorrente, por meio da implementação de medidas que contemplem a avaliação do risco do paciente, garantam um cuidado multiprofissional e um ambiente seguro, promovam a educação do paciente, familiares e profissionais. Algumas ações que são realizadas em relação ao risco de quedas. Lembra que eu falei que algumas pulseiras de riscos podem ser instituídas pela instituição? Aqui é um exemplo. Essa pulseira amarela significa risco de quedas. Toda vez que um paciente tem uma pulseira amarela na instituição, escrito risco de quedas, eu sei que ele tem um risco aumentado de quedas. Então, quais são os cuidados que devem ser tomados em relação a esse paciente? Deve ser feita uma avaliação do risco de queda, a identificação do paciente com risco com a sinalização à beira-leito ou à posteira. Eu devo ter o agendamento dos cuidados de higiene pessoal, então aquele paciente que deve ter uma vigília em relação ao banho, por exemplo. Eu tenho que ter uma revisão periódica da medicação, ter atenção aos calçados utilizados pelo paciente e tenho que educar o paciente e os profissionais em relação àquele risco aumentado de queda.
A lesão por pressão consiste em promover a prevenção da ocorrência de lesão por pressão e outras lesões da pele. Quais são as ações que eu posso desenvolver para diminuir o risco de lesão por pressão no ambiente em que eu trabalho? Fazer a avaliação da lesão por pressão na admissão de todos os pacientes, reavaliar diariamente o risco de desenvolvimento de lesões ou de forma rotineira, de acordo com a necessidade do paciente, fazer a inspeção diária da pele, fazer o manejo da umidade, então eu vou manter o paciente seco, com a pele hidratada, e otimizar a nutrição e a hidratação do paciente, que aumentam a desnutrição e a desidratação aumenta o risco de lesão por pressão. E, além disso, eu vou minimizar a pressão daquele paciente utilizando a medida talvez mais importante em relação à prevenção de lesão por pressão, que é a mudança de decúbito. Eu pincelei um pouco sobre as metas internacionais de segurança do paciente, mas é muito importante que vocês leiam os protocolos na íntegra, busquem entender todos os itens que estão contidos nesses protocolos. Eu recomendo, então, a leitura dos protocolos da Anvisa e dos protocolos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Mas, seja qual for a instituição que você for trabalhar no futuro, sempre se atente a conhecer os protocolos da sua unidade. E é isso. Muito obrigada. Até o próximo.